No vídeo de hoje eu quero falar sobre os traumas na infância. Isso é uma coisa que nos preocupa muito, porque cada dia que passa nós vemos o quanto as crianças elas têm ficado com marcas, né? Infelizmente nós como adultos muitas vezes deixamos marcas na vida dos nossos filhos, marcas na vida das crianças, e a gente não tem noção do problema que isso vai ser gerado a curto, a médio e a longo prazo, né? É entender que as marcas que são geradas nas crianças, à medida que elas vão crescendo, essas marcas elas vão se tornando mais aparentes e mais profundas, assim como a das cascas das árvores, né? Se a gente faz uma marquinha ali na casquinha daquela árvore pequenininha ainda, não aparece tanto, mas à medida que ela vai crescendo, que ela vai se desenvolvendo, e quando de fato ela chega ali naquela fase adulta, essas marcas elas ficam bem mais aparentes e mais profundas. E é exatamente isso que acontece na vida dos nossos filhos. E o que eu quero falar em especial nesse vídeo de hoje é sobre os traumas que as crianças sofrem na infância. Brincadeiras do tipo de assustar a criança, sabe? De ficar ali apavorando a criança, como a gente vê acontecendo às vezes, né? Nesses vídeos de Halloween. Enfim, isso, ao ver da criança, nos olhos da criança, ela enxerga toda aquela cena como uma realidade. Por mais que o adulto esteja fazendo aquilo ali, talvez como uma brincadeira, né? E por sinal, uma brincadeira de mau gosto. Mas a criança, ela é um ser muito emocional, ela não tem as suas competências intelectuais desenvolvidas, principalmente as pequenas. E aí o que acontece? Tudo que o pai fala, faz, tudo, ela acredita aquilo ali como uma verdade. Então, nós somos os intérpretes da vida das nossas crianças. Então, se você chegar para sua criança e falar de uma forma desesperada, né, ela vai se assustar e ela vai acreditar aquilo ali como uma realidade. Então, a criança, ela age e ela se assusta devido ao ambiente e ao tom de voz no qual você se refere a ela. Então, se você chegar para a criança e falar assim: menino, tô tão feliz com você! Oh, menino, você fez tudo certo, a mamãe te ama! Eu não... Com a cara fechada e gritando, ele não vai acreditar que você tá falando bem dele, né? Por mais que você esteja falando ali que ama ele, que ele é importante, que ele é, né? Ele vai começar a chorar e desesperar, porque ele vai estar acreditando que você está xingando ele, que você está brigando com ele. Da mesma forma que se você falar assim: oh, menino burro, não faz nada certo. Oh, meu Deus do céu, mamãe não te aguenta mais. Ninguém aguenta você. Ele vai começar a rir pra você, né? Ele vai começar a rir. Ele vai acreditar que aquilo ali é uma brincadeira e ele vai começar a rir. E é exatamente isso que acontece com os nossos filhos. Então, a gente precisa tomar cuidado, né, com essas brincadeiras de mau gosto que os adultos tendem a ter vontade de fazer com a criança. Colocar um ser tão vulnerável, né, numa posição que ele não tem condições de enxergar a realidade e não tem condições de decidir nada. Né? Brincadeiras de susto, brincadeiras de cosquinha, né? A criança, toda criança, né? Não vou falar toda, mas quase todas as crianças gostam de cosquinha, né? Gostam de ficar brincando de sustinho, né? Mas as coisas, elas precisam acontecer num equilíbrio. Precisa existir um equilíbrio, né? Os pais, eles se empolgam e porque a criança tá rindo ali, ele tá lá fazendo cosquinha, a criança tá rindo. Isso ali causa uma angústia na criança, uma insegurança na criança, uma sensação de incapacidade, porque ela fica ali refém, ela não consegue se movimentar, ela não consegue parar de rir, ela não consegue respirar, ela tá ali num sofrimento e os pais não param. E o adulto não para, não percebe que chegou no limite e tem que parar. Então a gente precisa tomar esses cuidados, porque crianças crescem inseguras, crianças crescem com medo do escuro, com medo de tudo. Elas acreditam de fato que as pessoas são perigosas, que o ambiente é perigoso, porque tudo isso foi cultivado na mente dela desde a infância. No momento que ela mais precisava se sentir segura, que ela precisava se sentir amada, que ela precisava se sentir protegida, ela se colocou ali numa posição de vulnerável, de indefesa, de desprotegida.
né? E o pior, do lado da pessoa que ela confia, do lado da pessoa que ela acredita que pode protegê-la, né? Então percebe que a gente tem que conseguir desenvolver a habilidade de pensar. Nós precisamos parar de agir igual a massa, né? Não é porque tá todo mundo fazendo que você vai ter que fazer também. As pessoas acham graça de ver o sofrimento da criança e elas de fato acreditam que a criança vai levar aquilo ali na brincadeira, mas não vai. Deixam marcas, deixam sequelas que lá na frente a gente vai entender. E a gente, muitos perguntam: ai, Priscila, meu filho tem medo de escuro. Nossa, eu não sei por que meu filho vive tendo pânico à noite. Ele acorda no meio da noite chorando, berrando. É por isso, é porque o seu filho foi exposto a coisas que ele não deveria ter sido exposto. Ele não estava preparado, ele não tinha maturidade para ver aquela cena, ele não tinha maturidade para vivenciar aquilo e ele foi forçado a vivenciar aquilo. E isso fez com que ele gerasse dentro dele insegurança, medo. Então percebe que as coisas ficam na memória do seu filho. E essa cena que você talvez representou de uma forma assustadora para o seu filho, às vezes colocando uma máscara, às vezes colocando uma, né? Isso fica guardado ali na memória dele e quando ele for dormir, ele vai se lembrar daquilo. Né? Quando ele estiver no escuro, ele vai ouvir um barulho e ele vai se lembrar daquela cena que ele vivenciou. Então, cuidado com essas brincadeiras, cuidado com o seu filho. Não exponha o seu filho a coisas que não agregam em nada na vida dele, que não acrescentam em nada, né? Nós precisamos proteger os nossos filhos daquilo que não convém. Então, pensa nisso para que não seja gerado traumas na vida do seu filho e para que depois não fique muito pior para a gente conseguir solucionar todas essas situações.